Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Estamos de volta ao Evangelho de São Marcos. E demos mais um passo neste Evangelho. Estamos agora no capítulo 12. Dissemos anteriormente que este Evangelho era um Evangelho de milagres e de ação. Era um Evangelho que foi escrito para uma população que não era judaica. Foi escrito para os romanos. Curiosamente, este capítulo aqui não tem muita descrição, aliás, não tem nenhuma descrição de milagres de Jesus Cristo. Cada vez vamos vendo menos atuação nesse sentido e aumentar então uma explicação dos passos de Jesus para a cruz. Vamos ver um aumentar da tensão. Vamos ver um aumentar da maldade do homem a procurar encontrar formas de levar Jesus Cristo à morte. Em resumo, neste capítulo vamos ver a parábola dos lavradores maus, a trama urdida pelos fariseus e herodianos a respeito do imposto de César. Vamos ver também ainda a interrogação dos saduceus acerca da ressurreição. Vamos ver a explicação de Jesus sobre o grande mandamento. E vamos ver ainda uma resposta a uma pergunta dos escribas. Vamos analisar ainda a questão do Cristo, o Filho de Deus. Jesus vai falar ainda contra os escribas. E por último, vamos ver talvez a maior oferta de todos os tempos, a oferta de uma viúva. Então nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos a analisar estes aspectos da vida de Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que é apresentado na Páscoa. Ainda antes deste Cordeiro ser sacrificado em nosso favor, ele passará por uma apurada inspeção. Os sacerdotes irão tentar analisar e dissecar a vida de Jesus para ver se encontram alguma falha em Jesus Cristo. Facto é que Pilatos declara exatamente isso, que não encontra falha nenhuma em Jesus Cristo. Jesus é então o Cordeiro de Deus que é oferecido em nosso favor. É por isso que Jesus Cristo morreu na Páscoa. Não morreu numa outra altura qualquer, porque Deus tinha planeado exatamente isso. Que o simbolismo da morte de Jesus significasse muito, quer para os judeus, quer para nós cristãos. Para que os judeus pudessem entender exatamente a ação de Deus. Deus tinha dado a história para que Israel entendesse aquilo que Deus queria fazer. Por isso, muitos anos antes, Deus tinha estabelecido a Páscoa para que o povo se lembrasse da sua libertação do Egito e pudesse compreender o que significava o sacrifício de um cordeiro inocente em favor dos primogênitos. E Jesus Cristo surge exatamente para esse fim, para ser sacrificado por si e por mim, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. O ministério de Jesus Cristo de 3 anos estava praticamente a chegar ao fim. Durante esse período, os líderes religiosos conviveram com Jesus. Agora, esse convívio é quebrado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus toma a iniciativa para o conflito final. Jesus sai vitorioso, quer no campo das palavras com os líderes, quer no próprio campo da ação. Jesus vai mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso feito homem. Não são os líderes religiosos que estão a tramar simplesmente algo contra a vida de Jesus, mas é o plano de Deus para a salvação do homem que está em marcha. E ele será cumprido exatamente como Deus tinha planeado. Agora vamos encontrar Jesus a tomar a iniciativa voluntariamente para contar a história dos lavradores maus. Ele faz alusão praticamente direta à nação de Israel e à forma como os líderes religiosos viveram e apreciaram a presença de Jesus Cristo. Então Jesus começa a narrar esta história da seguinte maneira. Verso 1 então do nosso Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Jesus começou depois a falar ao povo por meio de comparações como esta. Certo homem plantou uma vinha, pôs-lhe em volta uma vedação, fez um lagar e construiu uma casa de guarda.
Depois arrendou a vinha a uns camponeses e partiu para outra terra. Jesus então começa a contar esta história sobre um homem que planta a vinha. Esta vinha, e o plantador desta vinha, é o próprio Deus. Esta vinha representa a nação de Israel. Vamos ver nela a alusão, certamente, ao livro de Isaías. O profeta Isaías faz referência que Israel é a vinha de Deus. Foi Deus que a plantou. Foi Deus que a retirou do Egito e a plantou ali naquele lugar. O povo judeu foi o único povo a quem Deus deu essa revelação e a quem Deus se apresentou de uma forma pessoal. É verdade que vários outros povos foram ao longo da história tendo contacto com Deus, e nós encontramos isso nas Escrituras. Não foi uma exclusividade completa. Deus continuou-se a revelar aos outros povos. No entanto, a relação entre Deus e Israel era de alguma forma especial. Deus escolheu Abraão, como já vimos quando estudamos o livro do Gênesis, e fez uma aliança com Abraão, assim como com os seus descendentes. Israel foi então um povo particular, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje em dia podemos ver que a Igreja, que surgiu numa dispensação diferente, numa época diferente, nunca presenciou aqueles milagres que aconteceram no Velho Testamento, nem da forma como Deus se manifestou no Velho Testamento. Antes nós temos uma relação bem diferente, porque temos o próprio Espírito Santo que habita em nós. E isso também, aquelas pessoas que viveram antes de Jesus Cristo não têm esse privilégio de ter uma relação tão íntima como nós hoje podemos desfrutar do próprio Espírito de Deus. Jesus continua então a contar esta história que faz claramente alusão à nação de Israel, e os líderes religiosos sabiam disso certamente quando Jesus falou. Diz o texto bíblico: quando chegou o tempo das vindimas, o dono enviou um criado aos camponeses para receber a parte do fruto que lhe pertencia. Mas eles agarraram o criado, bateram-lhe e mandaram-no embora de mãos vazias. Então o dono da vinha mandou outro, e eles bateram-lhe na cabeça e fizeram pouco dele. Enviou-lhes um terceiro criado, e eles mataram-no. E muitos outros que se seguiam ou eram espancados ou mortos. O dono da vinha só tinha agora o seu querido filho para mandar. E mandou-o por pensar assim: bem, ao meu filho vão eles respeitar. Mas aqueles camponeses disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será para nós. Então agarraram-no, mataram-no e atiraram-no para fora da vinha. Em face disto, o que fará o dono da vinha? Irá ele mesmo, matará aqueles camponeses e arrendará a vinha a outros. Já leram com certeza aquele trecho das Escrituras que diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. Isto é a obra do Senhor, e nós vemos essa maravilha. Então os chefes dos judeus procuravam maneira de prender Jesus, porque perceberam muito bem que aquela história se referia a eles. Mas tinham medo da multidão e por isso deixaram-no e foram-se embora. Vemos aqui o texto bíblico a relatar a forma como Jesus coloca as questões. Jesus fala desta história, conta esta parábola, para ilustrar exatamente aquilo que Deus fez com a nação de Israel. Deus é o dono desta vinha. Foi Deus quem plantou esta vinha. E a nação de Israel é esta vinha, representada aqui. Estes criados representam e simbolizam os profetas que Deus enviou e que foram maltratados pela população. Muitos deles foram claramente rejeitados, outros foram mesmo mortos pelo povo. No entanto, Jesus continua esta conversa com aqueles líderes, explicando a intenção de Deus. Deus queria de alguma forma ter um relacionamento com estes camponeses. Deus queria ter de alguma maneira uma relação com esta vinha. Mas o povo não quis assim. Por isso, em último caso, o dono da vinha mandou o seu próprio filho, o seu filho querido, que claramente nos aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E estes líderes perceberam isso mesmo, que Jesus estava a falar dele. Jesus é o unigênito Filho de Deus. Foi enviado em primeiro lugar à nação de Israel. Ele próprio disse isso. Mas também Jesus Cristo foi enviado ao mundo, para toda a gente. Jesus Cristo queria que todo o homem pudesse ter acesso direto a Deus.
não mais através de uma nação como a de Israel, de um povo que era uma nação política ou geográfica, mas agora através de um povo diferente. Um povo que se caracteriza por valores diferentes. Um povo que se caracteriza inclusive por fazerem parte de várias etnias. Este povo que Deus agora quer escolher para si. Este povo que agora Deus quer tornar o seu povo é de todas as raças, de todas as línguas. Já não é mais um povo político ou geográfico, mas é um povo que se encontra em toda a parte do mundo. E é caracterizado por uma postura, é caracterizado por uma atitude, é caracterizado por valores. E esse valor é, acima de tudo, o amor a Deus e amor ao próximo. Essas são as marcas dos verdadeiros cristãos. Em qualquer parte do mundo onde eles se encontrem, eles deverão seguir os ensinos de Jesus Cristo, e este ensino principalmente é: ama a Deus e ama o teu próximo. Estes líderes religiosos aqui ouviram a história de Jesus Cristo e então começaram a tentar pôr fim à vida de Jesus. Eles não fizeram ali por causa da multidão e pelo medo que tinham da multidão, mas eles começaram a planear então a morte de Jesus, ao ponto de chegarem a crucificá-lo. No entanto, eles não ficaram sem julgamento. Sabemos que a nação de Israel, no ano 70 depois de Cristo, foi completamente destruída pelo general Tito, destruindo assim a cidade de Jerusalém e levando cativo todo o povo dessa cidade. Os judeus sentiram na pele o facto de terem rejeitado o próprio Filho de Deus. O verso 10 e 11 continua e diz: já leram com certeza aquele texto das Escrituras que diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. Isto é a obra do Senhor e nós vemos essa maravilha. Esta é uma das parábolas dentro da outra parábola, digamos assim. Jesus foi a pedra de escândalo. Jesus foi esta ofensa para os líderes religiosos. E quando aqui esta expressão, a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal, tem a ver com construção, tem a ver com edificar um prédio. No passado, estas pedras eram fundamentais. Hoje em dia as construções são bem diferentes. Já não se usa as pedras principais ou as pedras de esquina, aquelas que davam o ângulo reto para que as paredes ficassem direitas. Essas eram pedras fundamentais. Hoje em dia as construções mudaram muito e talvez para nós não percebemos o que significaria esta pedra principal. Talvez em muitas aldeias do nosso país ainda, casas antigas das aldeias são construídas com esta premissa, com esta ideia de ter uma pedra principal. Uma pedra que faz toda a diferença. Se essa pedra não for bem talhada, não for bem direita, todo o prédio ficará torto. E Jesus é esta pedra principal deste edifício que Deus quer construir, deste novo povo que Deus está a levantar. E esse povo é, sem dúvida, a Igreja de Jesus Cristo. Não uma igreja no sentido institucional, mas uma igreja onde as pessoas se identificam com os valores de Jesus e passam a viver de acordo com Jesus Cristo. É desta igreja que estamos a falar e é desta igreja que Jesus está a falar. As instituições até podem ter por fora a igreja evangélica disto ou daquilo, igreja cristã disto ou daquilo, e não viverem em conformidade com os valores de Jesus Cristo. A igreja verdadeira de Jesus é aquela onde os indivíduos vivem de acordo com os ensinos de Jesus e obedecem à sua palavra. Esses sim são os verdadeiros cristãos. Cristãos não são só aqueles que se dizem cristãos. Cristãos são aqueles que imitam Jesus Cristo. É daí que surge a palavra cristãos. Era muito bom que no nosso país tivéssemos 98% de cristãos. Infelizmente sabemos que as estatísticas nem sempre são muito realistas. Sabemos que no nosso país 98% das pessoas se dizem cristãs, mas no entanto, se analisarmos, certamente não serão 98% da população portuguesa que vive os princípios que Jesus ensina. Era extremamente interessante se assim fosse, que as pessoas no nosso país se comprometessem em seguir a verdade, que as pessoas no nosso país se comprometessem a amar até os inimigos, que as pessoas no nosso país aprendessem a dizer bem uns dos outros, em vez de falarmos nas costas e murmurarmos e estarmos sempre a criticar tudo e todos. Isto são princípios que Jesus nos ensina e era ótimo que a nossa população, cada um de nós, pudesse viver isto. Continuando o texto bíblico aqui no verso 13, a palavra de Deus nos diz:
Os judeus mandaram depois alguns fariseus e alguns membros do partido de Herodes ir ter com Jesus para ver se o apanhavam em falso em alguma coisa. Quando chegaram ao pé de Jesus, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não julgas as pessoas pela aparência, mas ensinas com fidelidade à vontade de Deus. Diz-nos uma coisa: devemos ou não pagar imposto ao imperador romano? Sim ou não? Jesus percebeu o fingimento destas pessoas e disse-lhes: Por que é que me vêm experimentar? Tragam lá uma moeda para eu a ver. Eles trouxeram uma moeda e Jesus perguntou-lhes: De quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: Do imperador. E Jesus disse-lhes: Pois então, deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram devera admirados com ele. Jesus é de novo experimentado por estes homens que vêm com maldade e hipocrisia. É interessante ver que vêm os herodianos com eles, vêm aqueles que são fiéis a Herodes para confirmar se Jesus Cristo iria ou não contra o imperador romano. Jesus, mais uma vez, sendo sábio, pede então uma moeda, e nela, como era natural, vêm esfinge de César. Então Jesus faz uma pergunta: De quem é esta esfinge? E eles tiveram que responder que é de César. E Jesus dá uma resposta extremamente inteligente. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esta afirmação de Jesus Cristo ainda ecoa hoje em dia. Todos nós talvez já ouvimos falar desta expressão: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Será que nós estamos a dar a Deus o que é de Deus? Deveremos beneficiar das coisas que o Estado nos oferece e, como consequência disso, pagar os nossos impostos. Mas, por outro lado, estamos nós a dar a Deus o que é de Deus? E esta é a pergunta de Jesus Cristo. A nossa atitude para com as coisas de Deus. Como é que nós reagimos àquilo que Deus nos faz? Estamos gratos pela ação de Deus na nossa vida? Pela saúde que nós temos? Pelo cuidado e proteção que Deus nos dá? Pelas circunstâncias que vamos vivendo, onde aprendemos mais quem nós somos, aprendemos a conhecer melhor os outros, aprendemos a desfrutar do prazer, da amizade e da felicidade com os familiares e amigos mais próximos. Estamos gratos por isso a Deus. Por isso Jesus Cristo diz: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Estes inimigos procuravam uma artimanha para fazer Jesus cair. Procuravam uma artimanha para fazer Jesus cair. Procuravam, de certa forma, condenar Jesus publicamente. Mas Jesus não se deixou cair nessa armadilha. Mas eles não pararam por aí. E logo em seguida surge um outro grupo. O grupo dos saduceus. Eles vêm fazer de novo um teste a Jesus Cristo. Então encontramos-nos no verso 18. E diz assim a palavra de Deus: Certa vez foram uns saduceus ter com Jesus. Ora, eles dizem que não há ressurreição. E por isso perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito na lei que, se um homem morrer e deixar uma mulher, sem nenhum filho, o irmão a seguir deve casar com a viúva, para assim dar descendência ao irmão falecido. Aconteceu que haviam 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar filhos. O irmão a seguir casou-se com a viúva e também morreu sem deixar descendentes. Sucedeu o mesmo com o terceiro e assim até ao 7º. Quer dizer, os 7 casaram todos com a mesma mulher e todos morreram sem deixar filhos. Por último, morreu a mulher. Ora, no dia da ressurreição, quando os mortos tornarem a viver, de qual deles será a mulher? Porque todos os 7 casaram com ela. Jesus respondeu-lhes: Vocês estão muito enganados, pois não compreendem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Quando os mortos tornarem a viver, serão como os anjos no céu. As pessoas que ressuscitam não se casam. E quanto aos mortos e à ressurreição, não leram no livro de Moisés aquele texto acerca do arbusto, onde Deus lhe falou assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é, pois, um Deus de mortos, mas de vivos. Portanto, vocês estão muito enganados.
Este grupo, os saduceus, que queria apanhar Jesus nesta falha, era um grupo que não acreditava sequer na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nas questões diárias sobrenatural. Por isso, quando eles levantam este assunto a Jesus Cristo, claramente eles queriam simplesmente levantar uma questão, pôr Jesus numa situação difícil. Eles já tinham a sua opinião bem formada, ainda que errada, mas não queriam mudar de opinião. Eles nem queriam ser esclarecidos. Simplesmente queriam levantar uma dificuldade a Jesus. No verso 28 continua: Um doutor da lei que se aproximou e ouviu aquela discussão, achou que Jesus tinha respondido bem e fez-lhe esta pergunta: Qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O mais importante é este: Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, em importância, é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que este. E o doutor da lei disse: Muito bem, mestre, falaste com verdade, ao afirmares que Deus é o único e não há outro além dele, e que devemos amá-lo com todo o coração e todo o entendimento e todas as forças, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. É muito melhor obedecer a esses mandamentos do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas semelhantes. Jesus achou muito acertada a opinião do doutor da lei e disse-lhe: Olha que não andas longe do reino de Deus. Vemos como este homem estava a aproximar-se da verdade de Deus. Ele conhecia a Bíblia e ele estava no caminho certo. Por outro lado, vemos Jesus no mesmo texto e na mesma sequência a advertir para o cuidado com os doutores da lei que ensinavam algumas coisas, mas não viviam. E finalmente encontramos aqui esta viúva que é um exemplo para cada um de nós. Ela que dá uma oferta aparentemente pequena, mas Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos para que eles tomassem em conta a atitude desta viúva. E Jesus diz no verso 43, chamou os discípulos e disse-lhes: Fiquem sabendo que esta viúva pobre foi quem deitou mais na caixa. Os outros deram o que lhes sobejava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. E Jesus mostra aos seus discípulos a atitude do coração, mais uma vez, que é o que Deus mais valoriza, a forma como nós nos relacionamos com Deus. No próximo programa, certamente continuaremos a aprofundar estas ideias. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.